taverna é o coração do RPG. É lá onde tudo começa. O primeiro brinde, o primeiro mistério, o primeiro caos. Mas sejamos bem honestos, começar a aventura com vocês estão sentados numa taverna e um velho se aproxima é um pouco clichê demais. É por isso que no vídeo de hoje vou te dar 10 maneiras de você começar a sua campanha dentro de uma taverna sem esse famoso clichê de vocês estão sentados numa taverna e um velho se aproxima de vocês com uma nota em mãos. Mas antes de começar, se inscreve no canal e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o concurso que sai do controle. O grupo está reunido numa taverna e o local está em festa. Hoje é um feriado nacional dentro daquele reino, ou está ocorrendo o torneio das canecas eternas. É um torneio de resistência em que o vencedor é aquele que bebe mais. O grupo então ele chega nessa taverna, ou eles já estão na taverna e começa esse festival, ou o taberneiro ele anuncia, vai começar o torneio agora, aí a galera fica... E por motivos que talvez eles queiram participar, ou você pode induzir eles a participar, eles resolvem então fazer o quê? Participar do torneio. O taberneiro então ele vai pro meio do salão, as mesas estão cheias, todo mundo está empolvoroso, o bardo tá tocando um metal lá no fundo. Ele tira uma única moeda do bolso e fala o seguinte: essa moeda concede a sorte eterna. Começa o torneio, todo mundo começa a beber, e o vencedor, que seria ideal que fosse alguém do grupo, ele recebe essa moeda. Aí quando o vencedor ele recebe essa moeda, estranhos eventos começam a ocorrer na taverna. Talvez uma escada que quebre, talvez alguém tropece e se machuque na escada. A garçonete então ela tá levando uma bandeja de cervejas, ela tropeça e cai. Você pode pedir algum teste talvez pro grupo perceber que essa moeda ela não concede a sorte eterna. O que ela faz? Ela tira a sorte dos outros. Ela pode dar vantagem nos testes que vocês tenham, porém qualquer um do grupo e não esteja com a moeda, ele começa a ter desvantagens, começa a tropeçar, começa a cair. O exemplo da cultura popular seria o seguinte: lembra do The Witcher 3, o começo do jogo, quando você está em Pomar Branco? Quando você sai da taverna, daqueles 3 caras querendo arrumar confusão com o Geraldo. Sim, o Geraldo. Então ali já é um meio conceito de um caos instaurado, sabe? É bem legal pra você começar a sua campanha. Se você quiser começar a campanha dessa maneira também, você faz o seguinte: por que esses caras me atacaram? Você pode pôr uma nota no bolso de um deles. Não vai ser a mesma coisa do jogo, né? Que eles odeiam os bruxos de um modo geral. Esse tipo de caos é perfeito para introduzir o grupo de forma divertida e imprevisível. O segundo exemplo seria o brinde envenenado. O grupo então está na taverna, né? E tá todo mundo bebendo, conversando, dando risada. Alguém levanta e vira aquele negócio coletivo, todo mundo começa a bater, bate as canecas e bebe. Segundos depois, todos aqueles que beberam, ou mesmo algumas pessoas aleatórias ali, elas começam a desmaiar. Quando essas pessoas acordam, ou mesmo o grupo acorda, eles estão em um outro lugar, talvez, você pode pôr uma masmorra, você pode pôr em outra cidade, e eles estão todas com as memórias embaralhadas. Um exemplo para isso seria o seguinte: o grupo então, ele bebeu, né, desmaiou, e ele acorda em uma cripta. Nessa cripta então, eles começam a ouvir o barulho de algo se arrastando pela cripta, você pode dar a entender que sejam esqueletos. Só que, né, eles estão com as memórias embaralhadas, eles não lembram o que aconteceu, sabe, eu não sei se eu sei que foi assim, e eles estão ali tipo, porra, levantam, o que tá acontecendo? Quando eles olham, todos eles têm uma marca no braço e uma voz ecoa pelo lugar: bem-vindo ao julgamento. Essa ideia lembra muito o Dragon Age Origins, que é quando o protagonista então, ele vira um Grey Warden e ele dá aquela merda geral em todo lugar e ele acorda dentro da casa da Morgana sem saber o que aconteceu, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu e tal. E ele começa a pesquisar, tentar entender o que aconteceu com aquele ataque e tudo mais. Transforma esse brinde em uma espécie de portão narrativo. É divertido, misterioso e cria um vínculo entre os personagens para iniciar essa sua campanha. O 3 é o ataque ao telhado. Novamente, taverna, o bardozinho tocando música mais suave no fundo, o grupo bebendo, conversando, talvez decidindo os próximos passos, quando o telhado explode. Madeira cai pra tudo que é lado, né? As pessoas começam a gritar, polvorosa, quando de repente uma cabeça de dragão vem descendo daquele teto. E todo mundo começa a gritar em desespero. O dragão então, ele olha ao redor, percebe que o grupo tá tipo, meu Deus, é um dragão. E ele fala assim: não tenham medo de mim, o verdadeiro inimigo está vindo. O exemplo disso seria o começo de Skyrim. Você tá lá, troca todas as raças possíveis, troca a tua forma, e de repente você vai pra ser decapitado. Aí de repente começa a ouvir um gritos de um dragão. De repente, né, você tá ali deitadinho e surge o Alduin em cima daquela torre lá, né? E começa aquele caos. Mesmo conceito, basicamente. Só que o Alduin é o vilão principal. A taverna é destruída? Perfeito. O caos une o grupo sem precisar de um pretexto, de vocês têm que se unir aqui pra fazer alguma coisa. Então eles vão tentar entender por que aquele dragão apareceu. Quem é o inimigo que está atrás dele? Ou está atrás do grupo? Muito provavelmente atrás daquele dragão. E acaba mesclando tudo, né? O grupo então pode acabar ajudando o dragão e o dragão acaba devendo um favor pro grupo. O quarto é o bardo que canta demais. O bardo então, ele está no fundo da taverna tocando uma música mais suave, as pessoas estão curtindo, ou mesmo ele tá tocando uma baladinha e a galera tá dançando, quando ele começa a baixar o tom e começa a tocar numa balada mais antiga. Ele começa a falar palavras que nem ele entende, talvez um dracônico antigo. Quando chega no refrão, todos os objetos das mesas elas começam a flutuar assim ao redor de todo mundo. Ele não sabe o que a letra diz, porque ele não se preocupou, ele só achou legal a letra, que ele deve ter achado em alguma dungeon ou algo assim, mas essa canção na verdade é um feitiço antigo e perdido.
Um exemplo disso seria o seguinte: o bardo então ele tá tocando, né, essa canção antiga, talvez dracônica, como eu mesmo citei, e quando a cada estrofe, o grupo ou mesmo o pessoal da taverna começam a ver imagens diferentes. Então, quando ele toca uma estrofe, eles estão, por exemplo, num deserto, trocou o seguinte, eles estão numa cidade, trocou, eles estão numa floresta, mas quando o bardo vai terminando de tocar, uma sombra começa a surgir de trás do bardo. Algo ou alguém respondeu ao chamado do bardo. Um exemplo disso seria o Dragon Age 2, em que você está bem no começo do jogo e você começa a andar pelo local, explorar, e de repente você para numa taverna e tem uma mulher tocando, e ela começa a lembrar coisas do passado. Isso é muito legal. O que mostra é que as canções têm poder, e o bardo se torna essa peça central dessa trama que você está criando. Esse tipo de começo é legal pra você que quer mostrar que as músicas têm poder. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis sabe que lá nos livros eles citam muito disso, que as músicas têm poder. Tanto que quando a Luffy enfrenta o Morgoth na fortaleza dele, ela canta uma canção pra ele ficar dormindo. O Beren vai lá, pega uma Silmarils. Ele fala, não, eu vou pegar uma segunda. Quando ele pega a segunda, não era para aquilo acontecer naquele momento, e o Morgoth acorda e eles têm que fugir desesperadamente. O quinto é o assassinato no andar de cima. O grupo tá na taverna, bebendo, conversando, planejando os próximos passos, quando gritos e barulhos de luta começam a acontecer no andar de cima. E de repente, o grupo então levanta com armas em punho, quando um corpo cai, bum, diretamente na mesa deles. A taverna começa a entrar em pânico, as pessoas começam a gritar desesperadamente querendo saber o que aconteceu. Os dois guardas que ficam na entrada, eles correm para cima, eles não veem o corpo que tá na mesa. Quando o grupo, né, eles voltam assim, eles olham e vêem um corpo em cima da mesa, né? As bebidas viraram, e eles olham pro cara e percebem que esse morto, ele possui um medalhão, e esse medalhão é igual ao medalhão de um dos personagens. Já começa a criar um mistério aí. Por que esse cara tem isso? Quem é ele de verdade? Um exemplo legal disso seria o seguinte: lembra do Sherlock Holmes, Jogo das Sombras, com o Robert Downey Jr., em que a Irene Adler, ela tá bebendo um chazinho lá? É mais ou menos o mesmo conceito, em que o cenário então ele produz confusão, pistas e perigo. Porque nada une o grupo mais rápido do que ser acusado de assassinato. Você pode acusar o grupo disso, porque por cima da murada, no segundo andar, eles veem o corpo ali e falam, vocês mataram o cara! E o grupo deve fugir desesperadamente, ou se entregar e falar, não fomos nós. Aí começa a provar a inocência deles. O sexto é o cliente fantasma. Com o rosto coberto por um capuz, ele entra pela taverna, ele olha ao redor, todo mundo olha pra ele e alguém grita, fecha a porta! Aí ele fecha a porta. Ele caminha em direção ao grupo e entrega a eles uma bolsa de moedas. E diz, você aceitou o contrato. A alma agora é sua. E de repente ele só desaparece. Faz aquele... O grupo então ele fica um pouco assustado. Os personagens nível 1, alguém surgiu e desapareceu. A tendência é que eles fiquem um pouco assustados. Um deles abre a bolsa. E de dentro dessa bolsa ele retira um medalhão com o nome de um único personagem. Ou o nome de todos também. Vai de você decidir como você queira fazer. Um exemplo disso seria a série The Witcher, em que o Geraldo ele entra pela porta da taverna, sim, pela porta e não pela janela. Ele caminha até o balcão, as pessoas ficam olhando pra ele, fazendo sinais e tudo mais, porque ninguém se aproxima dele. E ele põe um papel sobre a mesa com o contrato, pedindo pra falar com o intendente. O intendente é meio arrogante, assim, sabe? Você tem que sair aqui, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas, o que acontece? Isso une o sobrenatural e o cotidiano, porque eles entendem que há criaturas dentro desse mundo que devem ser caçadas porque elas matam pessoas. Esse começo gera aquele mistério instantâneo. O grupo começa tentando entender o que eles acabaram aceitando sem perceber. O sétimo então seria o bruxo preso na adega. O grupo então eles chegam numa cidade, bem início de campanha assim, e quando eles decidem ir até a taverna tá fechada e alguém próximo fala, a taverna está fechada há dias. Porém, nesse momento que esse cara fala assim, as portas se abrem, né? E eles vão conversar com o dono. Só que o dono, ele age de uma maneira muito estranha, assim, tipo, ele pisca demais, ou ele fica com os olhos instalados, assim, sabe? Ou dá a impressão que ele não é ele, assim, sabe? Parece que ele tá possuído por alguma coisa. O grupo então decide descansar nesse lugar. E durante a noite eles escutam sussurros vindos da adega. Curiosos, ou curioso, o personagem ou os personagens, eles levantam e decidem ir até a adega, que deve ser um subterrâneo. Chegando lá, eles abrem uma porta, o local totalmente escuro, e uma única luz pulsa no meio desse lugar, que é um símbolo mágico. Quando eles se aproximam desse círculo mágico, eles começam a ouvir um barulho de batida, como se algo estivesse batendo de baixo para cima, como se alguém estivesse preso embaixo do piso. Quando eles se aproximam, eles veem o taberneiro, ou alguém muito parecido com o taberneiro, e ele fala, eu sou o verdadeiro taberneiro. Bum! Legal. Esse começo de campanha lembra muito Evil Dead, onde as coisas mais comuns acabam se unindo ao sobrenatural, ou mesmo esconde horrores arcanos. Esse tipo de começo é perfeito para campanhas que você queira mestrar terror e mistério, ou unir isso à tua fantasia medieval. A taverna vira tipo uma espécie de portão do inferno, disfarçada de bar acolhedor. O oitavo é o brado do herói caído. O grupo então, ele chega na taverna e pede um quarto. Ao subir as escadas, eles veem um quadro na parede muito próximo aos quartos deles. À noite eles dormem, novamente eles escutam sussurros. Eles resolvem levantar, né? Novamente, curiosos, como sempre, e eles percebem que é o quadro que está falando com eles. Quando o grupo se aproxima desse quadro, então, esse homem ou essa mulher, esse antigo aventureiro, ele fala pro grupo o seguinte: eles beberam meu nome. Façam com que seja
quebrado. E ele volta à imobilidade dele. Uma posição heróica, assim, com espada, ou só tipo... Um exemplo disso seria o Senhor dos Anéis, em que os mortos de Downhall, eles têm contas a acertar ainda. E esse tipo de gancho traz o mesmo conceito do quadro, em que tem um herói, e o herói foi esquecido, e quer ser lembrado uma vez mais. Aqui você usa o sobrenatural como honra e não como susto. O grupo então ele é escolhido por esse herói por um eco da história, não algo aleatório, randômico. O 9 é o Bebedor do Futuro. Um homem, ele entra cambaleando na taverna, e todo mundo para e fica olhando pra ele, mas simplesmente esquece. Esse homem então ele caminha até a mesa do grupo, e ele bate as duas mãos em cima da mesa, e olha pra eles e diz o seguinte: não bebam nada, vocês vão se arrepender. Só que o que chama a atenção é que ele é igual a um dos personagens. Se você quer implementar ainda mais essa ideia, faça com que ele venha do futuro. Ele seja um dos heróis do futuro e ele volta para dar uma advertência ao grupo. Um exemplo disso seria a série Loki, em que ele encontra várias versões dele mesmo, assim, e cada uma delas é igual e diferente entre si. Esse tipo de clima cria tensão e curiosidade entre os jogadores. Por que esse cara tá aqui? Por que ele é igual a um de nós? Essa ideia dá um toque de ficção temporal dentro de uma campanha de fantasia medieval. Perfeito para aquele início imprevisível, que nem você, mestre, sabe onde vai dar. O 10º é o julgamento do destino. Quando o grupo então ele brinda, tudo parece congelar ao redor. Eles olham ao redor e vem aquela mulher com a bandeja e ela dá uma tropeçada. E aquela cerveja começa a escorrer, só que ela para no ar. O taberneiro tá recebendo um pagamento, aquelas moedas ficam no ar, assim, caindo, assim, sabe, sem fazer nada. E de repente uma figura encapuzada, ela começa a se aproximar do grupo e ela diz o seguinte: vocês, apontando pro grupo, foram escolhidos para restaurar o equilíbrio ou condená-lo. A um estalar de dedos desse cara, o tempo começa a correr novamente, a cerveja cai, as moedas caem na mão do taberneiro e o tempo começa a fluir naturalmente. E aí sim, a aventura começa. Esse começo lembra muito Baldur's Gate 3, em que você está preso, Mind Flayer vem e coloca uma larva nos seus olhos. Joia pra caramba. E dá a ideia de que eventos divinos e mortais estão acontecendo com vocês já nos primeiros minutos dessa campanha. Uma dica que eu te dou para esse começo, ou para todos na verdade, é que faça essas cenas serem bem cinematográficas. Descreva bem legal o local, a cena como está acontecendo. Crie ou pegue na internet uma imagem desse ser encapuzado. Você pode adicionar detalhes desse ser encapuzado. Ah, ele lembra muito o rosto de um de vocês. Ou ele lembra muito o rosto de um pai de vocês. E mescle isso, vai explorando essa ideia. Esse começo faz com que os jogadores se sintam extremamente importantes, entendam que o destino do mundo está nas mãos deles. A taverna é o clichê mais amado do RPG, é o microcosmo do mundo. Desde o começo dos tempos as pessoas se encontram, elas bebem, se divertem, conspiram, erram e começam algo maior. Mas com um pouco de criatividade essa taverna pode ser qualquer coisa. Um portal se abre no meio da taverna, eles são emboscados por alguém ou por algo ou por alguma criatura. E é aqui, nessa taverna, onde o destino brinda o caos. Então, da próxima vez que você for começar a sua campanha dentro de uma taverna, lembre-se, não é vocês estão numa taverna, é o mundo vai mudar e começa aqui. Agora eu quero saber, qual foi o começo mais insano que você já teve quando a campanha começou dentro de uma taverna? Deixa nos comentários, e se você tiver alguma ideia de vídeo que quer que eu trago aqui, deixa nos comentários também, que eu vou dar uma lida e crie alguma coisa pra isso. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado, tem uns produtos muito legais pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!